Boa noite, queridos, graça e paz. Vocês estão bem? Que louvor maravilhoso, amém? Você concorda comigo? Não vou pedir para você dar um abraço do irmão que está do seu lado, que a gente já está acostumado com o nosso momento da comunhão. Mas, querido, eu tenho algo importante para falar para você, amém? Estava com saudade de vocês. Vocês fizeram a melhor escolha essa noite, amém? Não se preocupe, seu pastor já está chegando, tá bom? E vai dar tudo certo, em nome de Jesus. O vídeo vai dar certo? Acredito que vai, mas é depois, daqui a pouco eu vou falar para vocês, amém? Então, queridos, graça e paz, vamos fazer direitinho, né? Boa noite, seja muito bem-vindo. É muito bom ver a casa do Senhor repleta de pessoas. Tenha certeza que a sua vinda aqui, ela não foi em vão. Deus tem uma palavra específica para você. E eu gostaria de compartilhar com vocês que ontem, na verdade na sexta-feira e no sábado, nós fizemos um treinamento com todas as escolas da Grande João Pessoa, um treinamento do Rema, junto com a coordenação do Rema, eles vieram para cá. Foi feito ali na igreja... na igreja da praia, no Verbo Praia. Quem estava lá, que está aqui hoje? Você gostou? Foi maravilhoso, amém? Então, queridos, eu quero falar para você nessa noite, sabe sobre o quê? Aí você vai dizer assim, mas a palavra é sobre isso? É sobre isso. Eu quero falar para você sobre o Rema. Amém? Nós somos, queridos, mais de 100, deixa eu dar um dado aqui para você. Você vai entender onde eu estou querendo chegar. Nós somos mais de 100 unidades no Brasil. Nós temos mais de 60 mil brasileiros formados. Nós estamos em 50 nações. Amém? Nós estamos em 50 nações. E, queridos, nós temos um Rema funcionando na nossa igreja. Você sabia que o Rema é uma extensão da igreja? Eu costumo dizer que o Rema ele é casado com a igreja. Então nós temos aqui uma escola, nós somos, você já ouviu falar sobre a frase, né? Somos um, somos muito. Você sabia que nós somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo? O Rema é essa escola, e essa escola funciona na sua igreja, ou então na igreja que você está visitando hoje. Nós temos essa unidade, nós temos essa extensão, e nós estamos com a matrícula do Rema aberto. As aulas vão começar no dia 7 de março, na verdade a aula inaugural dia 7 de março, e as aulas mesmo vão começar no dia 10 de março, numa segunda-feira. E independente de você ter feito o Rema ou não, você é o nosso convidado e você deve estar aqui. Amém? O Rema mudou sua vida? Sabe que nós tivemos nesse treinamento falando que qual a melhor forma de nós termos aluno? Então existe agora o tráfego pago, existe agora as redes sociais, que o tráfego, essas coisas de tráfego pago eu não sei explicar muito não, sabe? Mas enfim, aí tem isso para você divulgar, aí tem panfleto, tem eventos, mas sabe o que mais atrai aluno? O testemunho de um aluno. Então eu quero perguntar para você, você não precisa responder, o que você tem falado da escola que você fez? Porque às vezes, a gente até escutou isso no treinamento, né? Às vezes uma pessoa fala assim, mas eu vou pagar pela palavra? Você nunca ouviu isso não. Isso só acontece lá em São Paulo, aqui não acontece. Mas quando uma pessoa fala isso para você, o que você responde? Você concorda com ela? Ou você fala assim, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, o que você vai aprender ali é tão libertador, que você não tem que ver isso como um gasto não, você tem que ver isso como um investimento. Porque eu tenho certeza que se eu passar o microfone para todos vocês aqui, vocês têm um testemunho poderoso para contar. Todo mundo que fez o Rema aqui sabe como chegou e como está. Amém? Então, queridos, essa escola que acontece aqui na nossa igreja é uma escola para alcançar a nossa região. Eu ouvi isso no treinamento. A gente não tem que nos ver como o Rema que funciona em Santa Rita, o Rema que funciona em Cabedelo, o Rema que funciona
em João Pessoa. Não, queridos, nós somos um só. Agora, o rema que está funcionando aqui em Santa Rita, não é só para a cidade de Santa Rita, é para a região. E o que nós estamos fazendo com essa palavra? O que a nossa boca tem falado sobre essa escola? Qual o testemunho que nós temos compartilhado? Porque eu tenho certeza que se aqui 30 fizeram rema, você pode trazer pelo menos uma pessoa para estudar nessa escola. Como? Com o seu testemunho. Então, nesse treinamento, estava falando que o que eles trabalham nas lideranças da igreja. A conscientização que quando chega um liderado para trabalhar, para servir, a gente já vai lá perguntando: você fez o rema? E tem gente que fala assim: vocês estão exaltando o rema? Não, querido, a gente não está exaltando o rema. A gente está exaltando a palavra que é ensinada no rema. É a palavra que a gente está dizendo: olha, a palavra que é ensinada lá, segunda, quarta e sexta, tem o poder de mudar a sua vida. Porque, queridos, é muito bom ouvir o testemunho das pessoas. Mas sabe o que é melhor? Ter as nossas próprias experiências. Porque quando você tem a sua própria experiência, o diabo não te engana mais. Amém? Eu fiz o rema na cidade de Belo Horizonte. No ano de 2009, me formei em 2010, recebi uma palavra poderosa, em 2009 mesmo, nem sabia o que era Deus falar comigo. Sabe por que eu aprendi Deus falando comigo? Quando eu estava fazendo rema, como ser guiado pelo Espírito. Nós vamos estudando lá, segunda, quarta e sexta, aí o professor pega o módulo, pega os versículos correspondentes e você vai lá, está estudando. Então você está ali 2 horas e 15 minutos exposto a uma palavra que tem o poder de transformar a sua vida. E muitas das vezes a gente está investindo R$500, R$800, R$1.000, mais de R$1.000 para um filho estar estudando e a gente nem tem a certeza que ele vai continuar firmado na fé. Agora, no rema, você tem a certeza que a sua vida é transformada. Porque é impossível, querido, porque a palavra, ela não volta vazia. Então, quando eu fui estudar no rema, eu nunca tinha ouvido falar sobre o rema. Quem aqui já ouviu falar, pelo menos, da palavra rema? Todo mundo aqui já ouviu, pelo menos, falar sobre a palavra rema? Agora, você não precisa levantar sua mão para eu não constranger você. Quem aqui ainda não fez o rema? Então, essa palavra é para você. E mesmo você que não fez, que fez o rema, essa palavra também é para você. Porque Deus vai tratar com você nessa noite, para você atrair mais pessoas. Porque a palavra fala que nós somos como carta viva. Então, se nós já fomos expostos à palavra de Deus, tem um poder dentro de nós para atrair outras pessoas para esse lugar. Porque esse lugar, querido, a gente precisa entender, o rema, ele não é de Fábio Kelly. O rema é de vocês. O rema, eu vou falar de novo, o rema é de vocês. Então vocês precisam zelar por essa escola. Vocês precisam entender: ei, eu tô multiplicando? Eu estou traindo mais pessoas? Eu estou falando bem? Eu estou compartilhando? Ei, acho que Deus está falando com alguém aqui. Amém? E sabe, no treinamento estava falando, né? Olha, nós temos o hábito, todas as lideranças já sabem que quando chega um liderado, a gente já pergunta se fez o rema, e a gente começa a sondar ali o aluno, e o possível aluno, e se ele, de repente, a gente percebe que ele não tem, assim, condições de pagar, a gente se junta, cada um dá 10, um dá 20, um dá 50, cada um segundo suas posses, e olha, o departamento que a gente trabalha lá, só no departamento que eu estou envolvido, a gente está pagando rema para 3 pessoas. E, queridos, na unidade Deus ordena a bênção. É na unidade, é quando nós falamos as mesmas coisas, é que Deus ordena a bênção. Porque quando aquele povo começou a construir a Torre de Babel, falando a mesma coisa, que eles estavam querendo chegar até o céu, Deus viu: ei, eu preciso confundir as línguas, porque esse povo aqui, ninguém para esse povo não. Porque, querido, tem um poder na unidade. Quando o povo começa a falar a mesma língua, ninguém para o povo não. Então o povo de Deus precisa compreender essas verdades. Pastor Bud estava fazendo rema lá nos Estados Unidos, e Deus falou com ele: vá ao Brasil e ensina a fé para o meu povo. Agora eu te pergunto, quem é o povo de Deus? Quem nasceu de novo.
Quem não nasceu de novo não é povo de Deus. Deus o fez, é criatura de Deus, mas não tem o Espírito Santo dentro dele. Então o povo de Deus é o povo que nasceu de novo, é o povo que tem o Espírito Santo dentro. Agora, você nunca parou para pensar que Deus falou para o pastor Bud vir para o Brasil ensinar fé para o povo dele, ou seja, para o povo que nasceu de novo, porque existia uma verdade que precisava libertar, porque o povo de Deus precisava compreender a palavra. Mas é possível a gente estar na igreja e não compreender a palavra? É, porque a gente não examina as Escrituras. Então o Rema vai nos auxiliar o quê? A examinar as Escrituras. Como eu falei com você, eu fiz o Rema 2009, primeiro ano, 2010, segundo ano. E quando eu fui estudar no Rema, eu nunca tinha nem ouvido essa palavra. Eu era de outro ministério, não sei nem te dizer, Kelly, qual é o dia que você nasceu de novo? Não sei. As minhas lembranças é indo na escola dominical com a minha avó, depois, maiorzinha, eu já ia na igreja, às vezes sozinha, às vezes com a minha mãe, com o meu irmão, até que depois eu passei aí com as minhas próprias pernas. Essa é a lembrança que eu tenho. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Um dia eu estava lá em Belo Horizonte, morando num lugar maravilhoso. Não sei se alguém aqui conhece essa cidade. Morando num lugar maravilhoso. Mas sabia que o dia mau chegou? Eu já era evangélica. Eu já tinha confessado Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu ia na igreja, eu me expunha a palavra. Agora, eu não ficava lendo muito a Bíblia. Eu ficava mais com o que o pregador dizia. Alguém se identifica? Eu ficava com aquilo que ele estava dizendo. Então, um dia eu estava em Belo Horizonte, morando num lugar maravilhoso, morando numa cidade maravilhosa, e o dia mau bateu na minha porta. E quando o dia mau bateu na minha porta, o que a gente faz? Se desespera, né? Ou só eu que me desespero? A gente chora, aí a gente vai para os pés do Senhor. Pai, por que acontece isso? Por que aconteceu isso? O Senhor está querendo me ensinar alguma coisa? Né? A gente já pensa, não, eu fiz uma coisa errada, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Mas no Rema você vai aprender sobre o caráter de Deus. E você vai descobrir que Deus é bom. E Ele não ensina nada castigando. No Rema você vai descobrir aquele versículo: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então no Rema você vai ter uma matéria falando sobre o caráter de Deus, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nenhuma de variação. Você vai se expor a isso. E isso, ou você ouvindo essa verdade, no começo você vai só se emocionar. Mas na medida que você persevera ouvindo isso, essa verdade vai descendo para o seu coração e ela se torna uma verdade enraizada. Aí quando o dia mau chegar, você fala: ah, Deus não está querendo me ensinar não. Deus não está querendo me ensinar. Eu estou nele. Você vai aprender no Rema, a partir do momento que eu nasci de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, ele não me visita, ele mora aqui. Porque quando eu descobri isso no Rema, veja, na igreja, mas eu não tinha aquela consciência que o Espírito Santo estava ali dentro de mim. Não tinha essa consciência. E no Rema, isso foi muito firmado. Você carrega a glória de Deus. O Espírito Santo está dentro de você. O Todo-Poderoso está dentro de você. Você é digno. Ele te fez digno. O sangue. Na nossa força? Não. Mas porque Ele nos amou, porque Ele nos escolheu, porque Ele decidiu nos perdoar, e pela fé nós aceitamos o perdão. E a palavra fala que Ele nos perdoa e joga no mar do esquecimento. Então Ele não nos lembra nada. Quem nos lembra? O diabo. Toda acusação, tudo que está envolvido acusação, tudo que está envolvido medo, Deus não está lá. É o diabo às vezes oprimindo,
a pessoa, é o diabo às vezes vindo com alguma influência, lançando um pensamento para atemorizar você. Aí você pensa, 10 anos atrás, eu fiz uma maldade com meu irmão, e eu acho que é isso, agora me dei mal, eu acho que agora é isso aí. Mas você não se arrependeu não? E Deus não te perdoa não? Agora, como que você vai descobrir isso? No rema, sentado segunda, quarta e sexta. Então, quando eu estava lá em Belo Horizonte, no ano de 2009, na verdade o dia mal chegou em 2008, na metade do ano, e o rema só ia começar em março. Mas aí Deus tem a forma dele trabalhar. Ele começou a me conectar com pessoas, até que eu fui convidado para um culto, onde a diretora do rema de Belo Horizonte ministrava. E no final do culto, uma palavra. Você conhece o rema? Não conheço não. O que você acha de estudar no rema? Um lugar que estuda a palavra. A minha resposta, um lugar que estuda a palavra de Deus é um bom lugar para se estar. E ela disse para mim, vá assistir as aulas demonstrativas, e se Deus falar com você, eu pago o seu rema. Eu não sabia o que era aula demonstrativa, eu não sabia o que era Deus falar comigo. Eu pensava que para Deus falar comigo tinha que vir uma voz do céu, tinha que vir uma luz, tinha que alguma coisa sobrenatural acontecer. Eu não sabia o que era Deus falar comigo, mesmo dentro da igreja. Aí fui assistir a aula demonstrativa. Uma das pessoas que estava fazendo treinamento ontem era a irmã do pastor Manassés, que foi a primeira vez que eu me expus à palavra da fé. E ele estava dando aula de justiça de Deus. E ele explicou tintim por tintim que o sacrifício de Jesus, ele me fez capaz de estar na presença de Deus, sem medo, sem culpa, como se o pecado nunca houvesse existido. E eu chorei tanto, eu não dormi aquela noite, porque eu pensava assim, por que eu não descobri isso antes? Porque eu achava que quem podia orar e Deus responder era aquela pessoa que tinha lá 50 anos de crente, era aquela pessoa que tinha um ministério assim. Eu não pensava que eu podia orar, quem sou eu na história do Brasil? Eu vou orar e Deus vai ouvir, vai responder a minha oração. Eu pensava assim. Aí ele falando sobre isso, sobre o sacrifício de Jesus, que ele pagou toda a dívida, tudo aquilo que estava destinado para nós, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou, e agora a gente podia estar na presença de Deus, sem medo e sem culpa, como se o pecado nunca houvesse existido. E aquilo mexeu comigo, porque eu entendi, peraí, eu não entro na presença, eu estou na presença, 24 horas por dia. Ele está habitando dentro de mim. Aí eu ouvi aquela história, eu estou falando de mim. Se você se identificar, você faz assim, vamos combinar uma coisa. Se você se identificar, não ria. Fica assim, sério, fazendo aquela cara de paisagem, porque aí ninguém vai saber que Deus está falando com você. Eu vou me expor, tá bom? Então, eu achava lindo aquela história que o sacerdote entrava lá no tabernáculo e ele ia lá e matava o animal, pegava o sangue, aspergia o sangue, aí depois ele anunciava que o pecado do povo tinha sido perdoado por 1 ano. Eu achava aquilo lindo. Mas, querido, no rema, eu aprendi que o sacrifício foi feito, que foi o sacrifício de Jesus. Porque aquele sacrifício que eu achava lindo na época de Moisés, todo ano tinha que se repetir. Mas quando veio aquilo que era perfeito, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele foi sacrificado na cruz, derramou aquele sangue, e aquele sangue, ele não me perdoou 1 ano, ele me perdoou todos os anos. Agora, não precisa mais de Jesus morrer de novo na cruz do Calvário, porque não, já passou muito tempo, aí agora é muito pecado, deixa eu morrer de novo aqui para dar outra limpada. Não.
O sacrifício é eterno. As pessoas que ainda nem nasceram já foram perdoadas. Como assim? Já foram perdoadas. Aquele sacrifício é suficiente. Então aquela criança que nasce, quando ela chega na idade adulta, que ela consegue discernir as coisas, o que é bom, o que não é bom, ela vai se expor à palavra. E quando ela se expor à palavra, ela vai ter o livre-arbítrio. Não, eu quero Jesus. Aí nesse eu quero Jesus, pronto. O Espírito dele é recriado, o Espírito Santo vai habitar dentro dele, e ele também se torna justiça de Deus. Então, essas verdades eu aprendi aonde? No Rema. Então, querido, eu cheguei no Rema assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou uma pessoa, pode ser que eu me torne, eu estou até orando para me tornar. Eu não sou aquela pessoa assim. Eu não sou. Você pode ver que às vezes eu chego. A pessoa com aquela expectativa de eu, rapaz. Aí a pessoa pensa assim, não gosto de mim. Querido, eu te amo, mas eu não sei fazer. Entendeu? E o povo do Nordeste é um povo, olha, pensa num povo bom. Porque é um povo assim que nunca te viu na vida, mas quando te vê ele... Só que eu não sei fazer. Entendeu? Olha só, é uma marca. Você nunca viu ele. Aí você chega na casa dele, ele bota uma mesa de café. Se você quiser dormir lá, você dorme. Você se sente assim em casa, da família. Não é de Deus? Então, eu que preciso melhorar mesmo. Sou eu estou tentando, gente. Tem paciência, ande em amor, pelo amor de Deus. Amém? Então, eu cheguei no Rema assim, ó. Sentei lá. E eu não tinha nem expressão facial. A tristeza tinha me consumido. Aí eu comecei a ver lá o povo. Aí quando Manassés falava um negócio, o povo. Aí às vezes voava o sapato. Eu nunca tinha visto isso dentro da igreja. Aí o povo pulava, só não pulava mais porque não tinha espaço. Naquela época a igreja do Verbo da Vida lá no Carlos Prates, ela era pequena. Então o povo vibrava. Aí eu pensei assim, será que um dia eu vou ser como eles? Eu gosto disso. Porque parecia um estádio de futebol, assim, eles vibrando com a palavra. Aí quando ele começou a falar, gente, eu não piscava não, eu ficava. E ele mexendo, andando, e eu prestando atenção. Cheguei em casa, eu chorei na aula, eu chorei depois da aula, eu chorei de noite, no outro dia. Aí depois eu fui para outra aula demonstrativa. E depois eu fui para outra aula demonstrativa. Sabe como Deus falou comigo? Eu só fui descobrir que era Deus depois. Agora veja a quantidade de mico que eu paguei no começo do Rema. Aí com aquele desejo de ir na segunda aula, de ir na terceira aula. Aí foi a aula inaugural. Aí na minha aula inaugural, eu vou confessar para você, né? Você vai fazer as contas aí e vai começar a descobrir minha idade. Que mulher não gosta de falar a idade, viu? É normal. O regulamento era no papel, era lido. Não era por vídeo. Aí começaram a falar, não pode tomar água dentro da sala. Agora pode, viu, gente? Você traz uma garrafinha de água com tampa, pode. Na minha época não podia, não. Aí, só pode sair abaixo do joelho. Agora pode a calça folgada, viu? Tá bom, gente? Vocês já pegaram, já, top. Aí aquele monte de regrinha, não podia faltar. Negócio de tolerância, né? Tinha uma tolerância de 15 minutos. Gente, que escola séria. Não pode nem tomar água. Foi o que eu pensei. Eu falei assim, não pode faltar. Não, se faltar tanto, perde. Não vou perder, não. Aí, a diretora falou uma coisa assim. Quando você estiver no lugar certo, é como Elias. Deus manda os corvos te alimentarem. Eu falei, eita, que eu estou no lugar certo. E aquela palavra foi provocando coisas em mim. E eu me expus à palavra. Meu primeiro professor, Realidade da Nova Criação, André Martins. Gente, com
pouco tempo eu não passava mais rima nos olhos, nada, que era só choro. Porque eu chorava e eu chorava assim, por que eu não fiquei sabendo disso antes? Porque às vezes você está vivendo uma situação e você pensa que aquela... Aí você fala até assim, é só Deus, como se fosse assim, Deus não está preocupado comigo. Querido, Deus está interessado em você. O olho dele está assim, ó. Só esperando você dizer sim para Ele. Deus sempre quer nos abençoar. Quem quer parar a nossa vida é o diabo, é o nosso adversário. Então no rema eu descobri quem eu era nele e o que eu podia nele. E aquilo foi me dando força. E aquela vontade, aquela coisa de estar cabisbaixo, sem expressão, eu comecei a ficar animada. E eu trabalhava com criança das 7 da manhã às 5 da tarde. Pensa uma coisa boa? Está falando de criança? Não estou falando de criança, mas eu sou mãe. Fica com 18 crianças falando no seu ouvido, das 7 da manhã até as 5 da tarde. E ainda tinha as mãezinhas que pegavam assim, 15 para as 6. Todo ano. Porque o filho da gente, a gente fica no descanso, né? O filho da gente. Agora e o filho dos outros? Deus tem que dar sabedoria e graça. Não é que é ruim cuidar de criança, mas é puxado para você ficar das 7 da manhã até de noite. É cansativo. Porque como é que você fala para a criança? Não fala não. Não corre não. Não mexe nisso não. Você tem que orar para ele não... né? Você tem que deixar ele movimentar. E quando você vê que ele está exagerando, você vai ali tentando diminuir o movimento. É assim com criança. Aí tem aquelas pessoas que às vezes não tem paciência mesmo e faz o que não é para fazer. Mas eu não estou dizendo que a gente tem que fazer isso não. Mas é um trabalho que cansa a mente da pessoa. É um trabalho cansativo. Você pode ver que as pessoas que estão em sala de aula, elas aposentam mais rápido do que as pessoas que estão numa secretaria. Por causa do desgaste mental ali. Porque fica aquele falatório ali com você o tempo todo. Então eu trabalhava com 18 crianças. Mas querido, eu nunca faltei o rema. Eu ia para o rema com tanta alegria, porque eu sabia, ali está o meu combustível. Ali está tudo que eu preciso. E cada aula eu ficava mais bonita. Por quê? Porque aí eu já tinha segurança. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou nele, eu estou na presença, o Espírito Santo está dentro de mim. Eu não estou sozinha. Então isso foi me fortalecendo. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que fez o rema, está concordando, está assim. Pode não estar com a cabeça, mas está assim, é assim mesmo. Porque quando acontece alguma coisa, a gente já sabe. Eu vou abrir a minha boca e eu vou falar com autoridade. E o diabo tem que correr. Porque quando você não está nessa doutrina, o que é doutrina? Ensino. Então quando a gente fala no verbo da vida, faça o rema. Aí a pessoa fala assim, mas meu amigo, todo mundo tem que fazer o rema. É o que nós cremos. É a visão do nosso ministério. Mas eu tenho uma notícia para você que pode estar aqui, não é do verbo da vida. Ou às vezes você está sempre visitando o verbo da vida, mas ainda não decidiu. Não, eu visito, mas eu fico meio assim. Não quero muito assim, membro não, mas eu vou lá. Aí às vezes você está aqui, você está ouvindo um ministro, um pastor dizendo, abre sua boca, declare a palavra. E você fala, por que esse povo fala tanto para declarar a palavra? No rema você vai descobrir. O rema vai trazer entendimento para você saber, não, eu posso falar. Na verdade, eu tanto posso como sou ungido para falar. E Deus está na expectativa que eu fale. E as coisas vão ter que acontecer. Então é nessa escola que é interdenominacional. Que é isso? Você não precisa ser do verbo da vida. Você pode ser de outra igreja. Agora, claro, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio a essa terra, que morreu por nós, ressuscitou, está no céu. Ou seja, nascer de novo. Ah, mas eu não sei escrever muito bem. Querido, a prova é de marcar verdadeiro ou falso. E a gente disponibiliza um monitor para ler para você.
Porque às vezes tem gente que tem uma vista, às vezes a pessoa até sabe ler muito bem, mas a pessoa às vezes tem uma certa dificuldade à noite, mesmo usando óculos, né? A leitura assim não é muito legal, e a gente coloca. Qualquer escola pode te dar esse auxílio. E sabe, querido, às vezes você está por aqui, mas você mora em outra cidade, você pode procurar uma unidade perto de você e ser um aluno do Rema, porque a gente não está competindo, a gente está multiplicando. Amém? Nós temos a mesma visão, nós somos um, não é que somos muito, mas somos um, não é? Somos muito, enfim. Então, nós não queremos que você, às vezes se você estiver congregando numa outra igreja, não é necessário você, não, eu estou fazendo Rema, eu tenho agora que congregar nessa igreja. Não, aonde Deus te guiar. Aonde Deus plantar você. Às vezes você pode estar aqui, nos visitando, e já congrega numa outra igreja. Não tem problema, você pode fazer o Rema e continuar congregando na sua igreja. Porque sabe um dos objetivos? Que você cresça na palavra, que você se fortaleça, que você descubra quem você é em Cristo, o que você pode nele, o que você tem nele. Que você tem que saber também o que você tem nele. Para que você seja uma bênção na sua vida. Porque aí, quando o dia mal chegar, você vai falar assim: cala a boca aí, cão. Não tenho nada com você não. Aqui você não pode tocar. Porque aí você sabe quem você é nele. Então, quando você vê aqui numa igreja Verbo da Vida, né? O povo correndo. Eita, por que o povo corre? Porque, querido, quando a gente tem uma revelação, vem uma alegria assim dentro da gente, e a gente... Eu estou tão feliz com a Helena. As crianças foram para ali, começaram a cantar. A Helena começou... Eu falei: ô, Glória. Ah, não está entendendo? Está entendendo sim. Porque o ambiente influencia muito, viu? O ambiente ensina. Aí você acha que uma criança sendo ensinada no ambiente da igreja, ela vai aprender o quê? Ah, não tem entendimento. Não, tem sim. Aí de repente ela virou para o pai dela e falou: pai, eu estou com vontade de correr. Ele falou: corra. Um menino de 5 anos, desceu ali e correu na igreja. Aí na hora que ela correu, o Fábio correu. Aí quando o Fábio correu, eu falei assim: eu tenho que correr também. Aí quando Helena, Fábio e eu corremos, a igreja correu. E nessa corrida, querido, a gente às vezes não entende o que está acontecendo, mas coisas espirituais estão acontecendo. E deixa eu falar uma coisa para você: isso pega, viu? Quando você entende, isso pega. É só fazer o Rema. E de repente você está correndo, de repente você está gritando, de repente você está vibrando. E por quê? É uma alegria. Mas é uma alegria que vai fazer coisas no mundo espiritual que vai atingir o natural. Porque o espiritual, querido, ele manda no natural. Não é o natural que manda no espiritual, não. Então eu fui fazer o Rema. Realidade da nova criação. E eu, meu Deus, eu sou isso tudo. Estou nele. Olha o que eu posso. E comecei a estudar sobre a aliança de sangue. Uma aliança eterna que nunca é quebrada. E comecei fundamentos da fé, autoridade do crente. Porque às vezes a gente fica: mas será por quê que está tendo tanta guerra? Será por quê que acontece essa catástrofe? Por que Deus está deixando? Aí você vai descobrir do Rema que quando o homem peca, a autoridade que Deus tinha dado a Adão vai para o diabo. Então o domínio desse mundo está nas mãos do diabo. Mas aquele que está em Cristo, ele sabe: não, eu tenho autoridade para falar e o diabo tem que calar a boca. Mas aonde que você aprende isso? No Rema. Por isso que você vê o povo fazendo Rema mostrado. Eita, isso aí agora está achando que é. Irmão, você é filho de Deus. E quando você fala a palavra, o que está saindo da sua boca? O próprio Jesus, ele era a palavra. Você aprende no Rema que no céu não havia Jesus de carne e osso, havia a palavra. E a palavra vem através do Espírito Santo para Maria. E Maria gera Jesus por causa da palavra. Ela diz sim quando o anjo aparece para ela. Ela pergunta como vai ser.
descerá sobre ti o poder do Espírito Santo e ele te envolverá. Ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Então a palavra criou um corpo de carne. Está lá escrito no Evangelho de João, capítulo 1. Agora, quando eu não tinha feito rema, eu não abri a Bíblia em João no capítulo 1. Eu ficava com aquela pregação que eu estava ali exposta. E muitas das vezes era uma pregação de condenação, era uma pregação que Deus estava me ensinando alguma coisa, que eu tinha que aceitar. Querido, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 3, que Jesus nos resgatou da maldição da lei. O que é maldição da lei? Morte espiritual, ou seja, separação de Deus, da miséria e da doença. Ele nos resgatou da maldição da lei Ele nos resgatou da maldição da lei, porque ele morreu, morte de cruz, que era a morte mais amaldiçoada, e tudo isso aconteceu também para que a bênção de Abraão chegasse até nós, porque eu não sei se você sabe, mas eu tenho plena certeza, eu sou descendente de Abraão, pela fé e herdeira da mesma promessa. Que promessa? Eu sou abençoada extraordinariamente. Então, quando a gente está no rema, o professor vai lá, abre no versículo tal, abre lá a Bíblia no capítulo tal, no versículo tal, vamos ler. Então você vai descobrir quem você é nele, o que você pode nele. Então, cada vez que eu me expunha à palavra, alegria vinha para dentro de mim, entendimento vinha para dentro de mim, ousadia vinha dentro de mim. Eu não tinha mais medo de andar pelas ruas, se eu precisasse atravessar a cidade, ir em tal canto, tal horário da noite, eu fazia assim, ei, bondade e misericórdia, vamos me seguir? Porque a Bíblia diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguem todos os dias da minha vida. Não são alguns dias, são todos os dias. Mas essa ousadia veio quando eu me expus à palavra. Então, eu tinha que resolver alguma coisa lá em BH. Aí eu sabia, não vai acontecer nada não. Bondade e misericórdia me cercam todos os dias da minha vida. Eu não estou dizendo que você tem que sair agora 3 horas da manhã para resolver as coisas. Mas se você tem uma necessidade, você vai fazer o quê? Se a única opção é você ter que ir num determinado lugar para resolver algo importante para a sua vida, você vai fazer o quê? Você vai crer na bondade e na misericórdia do Senhor te cercando todos os dias da sua vida. Então, eu andava de ônibus, mas eu pregava para a pessoa que está do meu lado. Eu ia no supermercado, mas eu dava uma palavra para a pessoa do caixa. Porque, querido, quem está precisando de palavra é o perdido. E você que já fez o rema tem a palavra. E você que não fez o rema e está aqui nessa noite, eu estou falando para você, ei, faça o rema. Porque todas as áreas da sua vida vão ser transformadas. Amém? Você não vai ficar achando que aconteceu alguma coisa, eu tenho que ficar aqui, tendo perseverança, aceitar, porque é assim. Não, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você foi programado por Deus, autorizado por Deus para prosperar. É isso que está no coração de Deus, é para prosperar. Mas a gente tem aquele sentimento, eu não sou digno, eu não posso fazer tal faculdade, eu não posso ir em tal lugar. Eita. Eu não posso ir em tal lugar. Não, querido. Eu era a pessoa mais calada da minha família. Na minha família eu tenho e tinha tios pastores, tenho. Mas eu não sou porque às vezes a pessoa assim, é filho do pastor, é avô de um pastor. Não, querido, não tinha isso não. Meu tio era um pastor auxiliar numa igreja da Assembleia de Deus na cidade. Um outro tio meu construiu uma igreja e ali tinha um presbitério, né? E ficavam tomando conta da igreja. Mas eu ia para a igreja e eu ficava sentado no banco. E aquilo que falavam para mim não estava me libertando. Mas quando eu sentei na sala do rema, o que eu ouvi ali me libertou. E aquilo me deu ousadia, aquilo me deu força para eu crer.
enfrentava situações, mas aí eu estava rodeado de pessoas que tinham feito rema e as pessoas falavam assim: ei, vai dar certo. É importante isso, viu? E a pessoa, aí às vezes você contava uma coisa e a pessoa falava: não, mas Deus é maior que isso. Isso aí não é nada para Deus não, Deus vai resolver isso. Você precisa estar perto de pessoas assim. E às vezes eu ia resolver um negócio, tinha que ir no escritório, resolvia, a pessoa chegava lá: isso aqui não tem jeito, e não sei o que, e tal, e tal. Aí quando eu chegava no lugar do meu trabalho, todo mundo ali ou já tinha feito rema, ou estava fazendo rema, e o povo falava assim: ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus é o nosso juiz, Ele inclina o coração das autoridades, você está preocupado com o quê? E ainda falava assim: não, Deus é aquele que pega o processo assim e põe na frente, e move ali as águas, e está ganho. Aí aquilo: eita, é mesmo, eu sou justiça de Deus, Deus tem plano para a minha vida. Aí eu tinha ouvido, no meio do ano: eu te vejo em Campina Grande com seu marido. E aquela palavra não fazia sentido, mas palavra profética não faz sentido. Aí eu comecei a calcular. Quando foi novembro, Deus falou com a esposa do meu pastor. Quando foi em maio, Deus falou com o meu pastor. Aí eu falei: eita, agora não tem jeito não, agora eu vou ter que ir, viu? Eu comecei a fazer acordo no meu trabalho. E querido, quando que uma pessoa que tinha boca e não falava, que não tinha um pingo de expressão facial, que quando chegava nos cantos era um bicho do mato, só tinha olho. Eu tenho olho grande, ó, se você observar. Ó, tá vendo? O olho não é um olho pequeno. Mas você imagina uma pessoa bem magra, com o olho desse tamanho. O olho fica igual um farol, não fica? Então, mais as espinhas. Mas na época do rema eu já tinha passado a fase das espinhas, já tinha pegado uns quilinhos. Mas você imagina, eu chegava nos cantos, não falava nada. O povo falava assim: não tem problema. É isso que o povo fala. Mas aí Deus pega essa menina, aí, agora você mora em Belo Horizonte. Aí depois, eita, agora tu já se expôs a palavra, pronto, agora você vai morar lá em Campina. Aí fiquei 6 anos e meio em Campina. Aí depois o Senhor falou assim: ei, agora você vai lá para Santa Rita. Queridos, a melhor coisa é obedecer à voz do Espírito Santo. Aí quando eu estava na aula de Atos, no 2º ano, pastor João Alexandre, lá do Verbo Manaus, na época não tinha essa obra ainda, ele numa aula começou a falar coisas e por dentro de mim eu sabia que aquilo era comigo. Tem coisa que Deus fala com você, que você nem sabe por que Deus está falando, mas você sabe que Deus está falando com você. E eu, quando abri a porta do meu apartamento com tudo que eu sonhei na minha vida, a cama que eu sonhei na minha vida, o sofá, a mesa, tudo, os talheres, tudo, roupa de cama, tudo, o banheiro que eu sempre sonhei, o piso do que eu sempre sonhei, o tamanho, tudo que eu sempre sonhei na minha vida, eu abri a porta, e quando eu abri a porta, aquela sensação dentro de mim, de tudo isso, arruma a mala e vai para Campina. Aí comecei a dar algumas coisas, aí depois eu aluguei um caminhão, coloquei tudo dentro, dei para uma pessoa, vim para Campina Grande com 2 malas. Morei num lugar bem pequenininho. Meu sofá era um sofá dado que tinha um buraco no meio, que você, dependendo do lugar que você sentava, você afundava. E você tinha que botar uma colcha ali tampando, uma colcha de retalho. Já viu aquelas colchas de retalho? Que a minha avó fazia, com uns quadrados assim, que vai costurando? Pronto. Não tinha mesa, não tinha televisão, a geladeira dava choque, o fogão, a trempe, eu falo trempe. Boca do fogão, né? Boca do fogão, tinha vezes que não saiu, o fogo não era muito alto, aí me falaram que tinha umas agulhinhas que enfiavam assim para desentupir, aí deu uma melhoradazinha, entendeu? Aí era o garfo de um, a faca do outro, era assim.
mas eu numa alegria, numa expectativa tão grande do que Deus ia fazer na minha vida. Aí fui para Campina Grande. Quem que era monitor lá da escola de missões, no andar de cima da escola? Pastor da igreja, Fábio. Só que eu não encontrei com ele na escola. A primeira vez que eu encontrei com ele, que nem foi eu que encontrei com ele, ele me viu na igreja sede, num acampamento. Aí depois ele armou, sabe, um passeio turístico. Armou um passeio turístico ali. Aí foi quando eu vi ele pela primeira vez. Agora, queridos, quando que eu ia imaginar que o passo a passo do que Deus estava falando comigo era isso? E era fácil? Não era não. Não era confortável você estar num lugar bem legal, bem bacana, bem chique. Não era legal. E eu não estou falando isso para minha glória, não. Sabe por que isso aconteceu? Por causa da graça. Porque na força da gente, a gente não faz nada em Deus. É só a graça que nos capacita para fazer isso. Aí, ficamos crendo no ministério, e para Deus abrir uma porta no ministério. Naquela época, ir para uma conferência de ministros é uma dificuldade tão grande. Ah, eu quero ir. Ah, você quer? Não, é convidado. Convidado. Era num hotel que tinha lá e tudo, uma dificuldade, e a gente crendo, e a gente não tinha nada. Casei com o Fábio, não tinha nada. Fui morar na minha sogra. Minha sogra é uma bênção, minha sogra sempre me tratou muito bem, mas não era o ambiente que eu estava acostumada. Mas eu sabia, eu estou no centro da vontade de Deus. E as coisas foram acontecendo, e quando chegou, antes da gente vir aqui para Santa Rita, sabe qual era o meu sonho? Engravidar. Fiquei 4 anos tentando engravidar, não conseguia. Ia no médico, fazia exame, não tinha nada. 8 pessoas no meu trabalho engravidaram. Imagina a alma. Mulher sabe o que é isso? 8 pessoas. Gente que nem estava planejando ficar grávida, ficou grávida quando eu estava trabalhando no ministério. 8 pessoas, chá de fralda. Aí a gente convidar você tinha que ir no chá de fralda. Eu falei, não. Vou ir no chá de fralda, tá tudo bem, e vai chegar a minha vez. Agora tinha dias que eu chorava. Peguei a foto do meu ultrassom, botava no espelho, falava, você foi feio, Deus me fez, me abençoou e disse, multiplicar e ser fecundo, encher a terra. Meu útero é para gerar. Mas tinha muitos dias que eu chorava. Aí, vim para Santa Rita. Fomos lá para Juarez Távora, era uma igreja menor, que é no centro de Santa Rita. Mas Fábio tinha aquela coisa, eu preciso procurar um prédio. Começou a procurar um prédio, achou esse prédio aqui. Cheio de desafio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o preço nunca é maior do que a graça. Nunca. Viemos para esse prédio, muito tempo limpando, para organizar, para fazer as coisas. Isso aqui é um monte de ferro que foi soldado. João ficava aqui até de madrugada. Outras pessoas também vieram. Isso aqui foi vários processos até chegar aqui. E muitos desafios, mas Deus abençoando, Deus abençoando, Deus abençoando. Agora, antes de botar o ferro, eu engravidei. Então, como eu não vou ser grato a essa igreja? Claro que a Deus, mas a essa igreja que me deu aquilo que dinheiro no mundo não podia comprar. Dinheiro compra criança? Ah, tem inseminação artificial. Ah, e tem quanta gente que faz inseminação artificial e não engravida? Sem contar que para você fazer, você ainda tem que ter o dinheiro do mundo todinho. E mesmo assim, ainda não é garantia para você fazer. Para você ter. Agora, quando eu pisei, eu até falo assim, não foi nem quando a gente veio para Juarez, estava, não. Quando foi sim para isso aqui. Deus abriu o ventre. Falou, pronto. Agora é a hora. E o que proporcionou isso?
A palavra que eu estudei no rema. Então, por isso a gratidão. Está exaltando o rema. Não, ninguém aqui está exaltando o rema. Mas a gente tem um entendimento do que essa escola fez na nossa vida. Aonde a gente estava e aonde nos tirou, aonde nos colocou. Nos deu certeza, nos deu ousadia, nos deu firmeza, nos deu alegria. Agora a gente entende. Não, hoje eu não acordei bem. Hoje eu não estou feliz. No rema você aprende o fruto do Espírito. Que quando você nasceu de novo, o amor de Deus foi derramado no seu coração. Então eu decido como eu estarei. E a gente tem que decidir todos os dias. Eu sou feliz porque eu estou nele. Porque eu estou nele, não é porque eu tenho coisas, não é porque eu desfruto disso, daquilo, não. É porque eu estou nele, eu tenho a alegria certa. Então, se expor a palavra no rema, nos dá essa certeza, nos dá essa ousadia. Mas eu não tenho dinheiro. Deseja para você ver se o dinheiro não aparece? Coloque como prioridade, pise nas águas. Pise nas águas para você ver se não acontece. E como eu falei aqui, na unidade Deus ordena a bênção. Talvez você já fez o rema, mas você pode se juntar. Você tanto pode ser um mantenedor, só você, como você pode juntar um grupo. Peraí, aqui, vamos resolver aqui, Porque a igreja de Atos crescia, porque eles se juntavam aqui. Ei, estamos passando fome aqui, Ei, vamos aqui, vamos vender um negócio aqui, vamos abençoar um aqui, Aí a bênção acontecia. Então, a palavra tem esse poder de nos transformar. A palavra não volta vazia. Se o rema fosse online. O online funcionou na pandemia. Então, a gente ia ficar 2, 3 anos aí, como a igreja online funcionou na pandemia. Não se podia se juntar. Hoje, muitas pessoas, às vezes acontece alguma coisa, que assiste o culto online. Mas Deus não nos chamou para ser uma igreja online. Deus nos chamou para ser uma igreja presencial. Eu não estou dizendo que você não possa nunca assistir um culto online. Mas isso não pode ser um hábito. Deus nos chamou para congregar. Por quê? Porque tem um poder nessa coletividade, quando a gente se junta, quando a gente abraça um irmão, quando a gente dá a paz do Senhor, quando a gente compartilha algo com alguém, quando a gente senta para comer junto, porque a igreja proporciona isso, quando a gente serve uns aos outros num departamento, quando você dá uma paz do Senhor ali na porta, ali para a igreja, ali na igreja, tem um poder nisso, tem um poder quando uma pessoa está ali, coloca seu carro aqui, Às vezes a gente pensa que não, mas tem um poder nisso. Então, no rema vai nos proporcionar estar exposto a um ambiente que tem o poder de nos transformar. Muitas das vezes você vai ouvir, eu estou passando por isso, eu me separei, eu estou depressivo, eu estou com crise de ansiedade, eu estou isso. Aí a pessoa fala assim, não, vai fazer o rema. Eu falo, eu estou falando que eu estou precisando de uma terapia, a pessoa está me mandando eu fazer o rema. Tem terapia melhor do que a palavra, você descobrir quem você é nele? O que você pode nele, que você já foi perdoado, que você já foi lavado e remido pelo Cordeiro, que Deus deseja te abençoar, te prosperar, que o Espírito Santo habita dentro de você para te dar ideias, estratégias do seu comércio. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, não. E querida, essa escola é tão poderosa que ela chegou nos presídios. O primeiro rema prisional foi aqui em João Pessoa. Nós temos um rema no feminino, no presídio masculino e no feminino. Agora você veja, pessoas que já fizeram algo, já fizeram uma infração na sociedade, ou pessoas até que prejudicaram outras pessoas, pessoas que já cometeram homicídio, vários delitos. Deus está mandando pessoas ir lá, dizendo assim, ei, eu te amo e eu quero mudar a tua história. A gente sabe, existe uma pena para ser cumprido, mas a gente também sabe que tem muitas pessoas ali que já até cumpriram pena e está esquecido lá.
E a palavra tem o poder de libertar eles mesmo ali dentro, para que eles possam sair de lá totalmente recuperados. E nós temos vários testemunhos de pessoas que já foram um presidiário e hoje estão servindo na escola Rema. Então, olha o que essa escola tem feito. E nós temos uma unidade aqui. Para alcançar as pessoas na nossa igreja, mas também para alcançar as cidades circunvizinhas e toda a região. Para libertar esse povo, para esse povo descobrir quem eles são em Cristo, o que eles podem nele e o que eles têm nele. E para que eles sejam uma bênção, aonde Deus direcionar cada um deles para ser. Amém? Eu queria pedir para colocar o vídeo, por favor. Quase 5 décadas, uma palavra tem transformado a vida. Volta aí que a gente espera. Quantas orações imediatas eu tive respondida quando eu aprendi a oração que prevalece. Quando eu aprendi que quando eu orava, Deus ouvia e há poder no nome de Jesus. E tudo isso você aprende nessa escola. Veja se consegue colocar o áudio, por favor. Eu queria que todo mundo que fizesse o rema levantasse a mão. Muito bom. Se não der para passar, não tem problema não. Acho que não. Então, queridos, o rema, ele funciona segunda, quarta e sexta, na nossa unidade, às 19h45, até às 22 horas. Nós temos 20 minutos de intervalo. Para aqueles que têm criança, nós temos uma sala de apoio, você pode trazer sua criança, sem nenhum problema. O rema é uma matrícula no primeiro ano, mais 10 parcelas, e no segundo ano outra matrícula, mais 10 parcelas. E você vai estudar somente a palavra de Deus. Amém? Matérias como fundamentos da fé, justiça de Deus, matérias como fruto do Espírito, aliança de sangue, autoridade do crente, manifestações do Espírito, unção, família cristã, ministério prático. Uma palavra poderosa que tem o poder de transformar a sua vida. Amém? Se você quiser mais informações, nós podemos estar à sua disposição ali no final do culto. E como eu disse para vocês, a primeira matéria, que começa dia 10 de março, ela é aberta. Amém? Ou seja, você pode estar assistindo e estar fazendo a sua matrícula no decorrer da aula. Amém? J. Alves, pode vir finalizar? Não deu para você assistir o culto? Faça o rema e tenha a sua vida completamente transformada. Nós fizemos um treinamento ontem. Aí ontem ele começou às 9 da manhã e foi só até às 10 da noite. Mas eu acho que se no final a gente tivesse resolvido fazer uma vigília, a gente ainda fazia uma vigília. Foi muito bom.